Olá, eu sou Daniel Rossi e esse é o canal Ciência do Espírito. Nessa série de vídeos, nós vamos tirar elementos das obras básicas de Allan Kardec, especialmente do Livro dos Espíritos, e também algumas de André Luiz, nessas em especial a obra Evolução em Dois Mundos, mais algumas outras, e também da mesma palavra de Chico Xavier, por Emmanuel, entre outras obras, em especial A Caminho da Luz. De tal maneira que o objetivo é que a gente entenda ou busque compreender cada vez mais, nós aqui inclusive fazendo esses estudos, qual é o sentido? Qual é o sentido da vida? Qual é o nosso sentido? Quais são os nossos sentidos? Nós tiramos dessas obras algumas questões para colocar agrupadas, né? E cada agrupamento dessas questões se tornar então um vídeo mais rápido, né? Então queremos discutir aqui quais são os mistérios, quais são as coisas desconhecidas, mesmo tendo acesso a essas obras espíritas maravilhosas, o que elas explicam das coisas que nós não sabemos e que ainda não nos foram reveladas. Estamos juntando essas questões com essa questão de qual é o sentido da nossa vida, qual é o mistério em relação ao sentido da minha existência ou aos meus próprios sentidos, né? Vamos começar citando o nosso Mestre Jesus. A questão 11, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. E com Jesus, nós sabemos da sua assertiva máxima que ninguém vai ao Pai, Deus, senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nesse resumo aqui, o nosso sentido, a nossa direção, tem a ver com a nossa evolução, que só é mecanizada, ou seja, ela só acontece, só é colocada em movimento quando o nosso princípio de existência, que sou eu na minha essência, cada um de nós na sua essência, esse princípio espiritual, se une ao princípio material, nesse caso o nosso corpo físico, o nosso mundo, a densidade do mundo da matéria, a fim de que desse intercâmbio entre o princípio espiritual e o princípio material possa fazer evoluir a ambos. E a evolução se dá conforme nós vamos nos distanciando daquilo que nos aproxima dos animais, a vida guiada somente pelos instintos, com menos raciocínio e especialmente com menos sentimento. No início só tínhamos instintos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, na lei de amor. Mais avançados e corrompidos temos sensações. Mais instruídos e depurados temos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Então Jesus, mestre de todos nós, ensinou-nos o amar. E este gesto, esse aprendizado, é o que nos faz caminhar em direção à evolução. E neste sentido, nós vamos ampliando os nossos sentidos e a capacidade de compreender coisas que ainda hoje são misteriosas para todos nós. Ainda em Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que o egoísmo e o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as suas faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso deve amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então, já na introdução do Livro dos Espíritos, ali em Prolegômenos, eles dizem: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer-se perceptível à luz. Assim, nessas mensagens, Kardec coloca no Livro dos Espíritos, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é essa reunião, essa pleiade de espíritos luminares trabalhando para Jesus e por Jesus,
Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros, que assinam esta mensagem nos dizendo que a evolução se dá pelo amor, em desligamento das paixões mundanas, das futilidades, dos prazeres mundanos, das emoções que vêm das sensações. Que nós temos que ir caminhando em direção ao sentimento, que vai apagando, né? Vai abafando o império das sensações, dos prazeres que a gente ainda hoje vive muito, né? No alimento, na comida, nos vícios, né? de qualquer ordem, né? Nos maus hábitos, né? Nos nossos descontroles, né? Tudo isso são esses sintomas do quão material a nossa vida eventualmente possa ser, em detrimento do que Jesus nos recomenda, né? Os mistérios que estão nesses livros, apropriadamente, o Livro dos Espíritos. No item 10, Kardec pergunta: pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos Espíritos: não. Falta-lhe para isso o sentido. Então não é que porque eu sou cristão e espírita e aprendi que as revelações espíritas são fruto de uma verdade imensurável, uma infinitude dentro do amor de Jesus por todos nós. Nós não quer dizer que com isso temos acesso a toda a informação. Nós não compreendemos ainda a natureza de Deus, que ainda nos falta o sentido, questão número 10. Por isso nós temos dificuldade nas horas de íntimo desgosto, de desconforto, de aflição. A gente às vezes teima em não fazer uma prece, ou não sabe como fazer. Essa relação com o nosso próprio Pai, Criador, que se dá através de Jesus, é uma meta de ser restabelecida ou estabelecida, para que a gente possa voar cada vez mais alto, ampliando as nossas percepções e os nossos sentidos. Na questão 17, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, porque há condições para que se tire o véu, a revelação, né? Para que nós possamos descobrir coisas novas, tirar a coberta, descobrir, né? Ver mais longe, ver mais profundamente. Teremos capacidade de fazer isso quando nós tivermos capacidade de suportar as consequências desse universo novo que se avizinha, né? Quando nós conseguimos de fato, né, entronizar o amor em todos nós, ao invés de entronizar nosso orgulho, nossa vaidade, né, em detrimento da coletividade, do altruísmo, do outro, do próximo. Na questão 18, Kardec pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida em que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ora, não é curioso ficar imaginando você quando jovem lê uma questão dessa e fala assim: puxa vida, quais são as faculdades que eu precisaria ter para descobrir coisas que ainda hoje são ocultas? Se compreender como funcionam os planos espirituais, porque não há um só plano espiritual. André Luiz nos conta na obra Nosso Lar, que lá na obra, na cidade espiritual Nosso Lar, eles tinham acesso ao conhecimento, o contato com amigos, familiares, espíritos, que estavam em outras dimensões, ainda muito acima da Nosso Lar. A mãe de André Luiz, por exemplo, que para que desencarnada, vivendo num plano mais alto que o Nosso Lar, para que pudesse aparecer para ela, ela tem que se materializar. Tudo isso no mundo espiritual. Então vejamos que essa matéria é muito sutil, que nossos sentidos ainda não conseguem compreender. O tato, o olfato, o sabor, a visão. Nós temos esses sentidos que, por mais belos que sejam, evoluídos a ponto de vermos essa infinitude de perfeições de toda a natureza e nas nossas vidas, nos são ocultas muitas outras coisas, porque esses sentidos têm a sua limitação, de acordo com a limitação que nós temos ainda do nosso progresso intelectual e moral. Faculdades que ainda nós não possuímos. Questão 22. Define-se geralmente a matéria, Kardec perguntando, como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec pergunta. Então veja que matéria, né, é tudo aquilo que nos
fere os sentidos. A gente consegue ver, tocar, sentir, cheirar. Nesse sentido, a gente reconhece a matéria. Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, ela o são. Okay? Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Então pode haver um espírito, certamente o há. Familiares, nosso anjo guardião, próximos até fisicamente da gente, no estado espiritual. Mas nós não conseguimos detectar, perceber, sentir. Não temos sentidos capazes de sentir a presença desse amigo ou amiga espiritual. E a nossa fé vai ficando chacoalhada de quando em quando nós, mesmo entre os espíritas, que eventualmente já tivemos na família um ente querido que desencarnou, nós sentimos a distância, a saudade, que são naturais, mas daí vir uma tristeza que nos abale ou que nos deprima, é não compreender que nós não só estamos do lado dele porque nós não conseguimos perceber, mas estamos do lado, ele está ao nosso lado. E nos desdobramentos, nós temos mais facilidade nesse desligamento temporário do corpo e do espírito durante o sono, os sonhos, de qual nos falam os médiuns. E no livro dos médiuns há um estudo muito interessante sobre isso, isso é acessível a todos e acontece com todos nós. Mas há ainda um sentido a mais que a ciência vem descobrindo, que seria um sexto sentido, que é Kardec chamando de sentido espiritual. Seria praticamente a mediunidade de todas as faculdades que dela podem decorrer. E assim, essa faculdade específica, a mediunidade, seria como se fosse um sentido a mais, que nos aproxima dessa experiência sensitiva de sentir de fato o mundo dos espíritos. E naquela lógica de Tomé de ver para crer, se nós pudéssemos ver, nós creríamos. E nos abalaríamos menos, nos afligiríamos menos com os contornos do mundo, saberíamos que tudo está dentro de um plano de Deus. Vamos em frente. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz, e aqui nós pedimos licença para ler. Antes das grandes vegetações, estes seres rudimentares, as primeiras células deles falando, somente revelavam um sentido, o primeiro deles, o do tato, que hoje a gente reconhece como o tato do nosso corpo, aquelas primeiras células que ele chama de princípio inteligente rudimentar, a célula. Nós, espíritos, somos o princípio inteligente do universo. Ou seja, da célula a nós outros, somos todos evolução. Ou como está em O Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo é evolução. E deste sentido o tato que deu origem a todos os outros, em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Deus, no seu plano divino, na natureza divina, tem leis que a ciência ainda não reconhece. Uma delas é no aperfeiçoamento dos corpos físicos, dos mundos, cada um apropriado com a sua química e biologia específicas. A produção dessa capacidade, por isso essa célula tem essa inteligência primitiva, rudimentar, mais belíssima e que segue adiante, capaz de fornecer-nos capacidade de termos os sentidos para poder perceber a vida. Por isso nós temos estes sentidos. Não quer dizer que sejam os únicos. No reino animal, nós temos nossos irmãos menores da criação com sentidos outros que nós não temos. Os morcegos, com esse sentido pelo sonar. De forma parecida, algumas baleias têm o mesmo tipo de sonar e de comunicação e de percepção um do outro. Ele diz que o começo, a gênese, o nascimento dos órgãos psicossomáticos, porque não existe só a célula material. Todo elemento material no campo dos seres vivos, orgânicos, tem o seu correspondente elemento, célula e corpo, moléculas, no mundo espiritual. É uma vida de intercâmbio, diz André Luiz. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e esterilização no meio terrestre. Conforme os animais foram evoluindo, estas moléculas, essas percepções, esses sentidos também foram evoluindo, até que chegasse no plano de Deus, guiado por Jesus, né, que coordenou, o Rei Solar, né, coordenou todo esse processo da nossa gênese planetária, a nossa gênese corpórea,
e nossa evolução espiritual. Com lentidão, do campo mental e sectorização no meio terrestre. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides das amebas, e que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares ainda, expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que se envolvia, que o gosto, o paladar surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária das simpatias genésicas. Olha a beleza do que André Luiz diz. A formação dos sentidos para que nós pudéssemos perceber a vida. Esses nossos sentidos vão evoluindo conforme nós mesmos vamos tendo capacidade mental dessa evolução intelecto-moral e assim poder ampliar os sentidos. Mas dentro da natureza primeva, esses sentidos já estavam sendo planejados, incluindo aí uma lei de atração da polaridade masculina e feminina, com esses contornos até das simpatias genésicas, a expressão que lhe der de um esboço de epiderme sensível, a sensibilidade do contato um do outro, né? Neste sistema que Deus criou, de que essa atração dessas polaridades permite a reprodução da vida, e de maneira que se cada um de nós pudéssemos nos reproduzir de forma autônoma, não seria necessária a construção das famílias, da sociedade, da vida em conjunto do próximo. Cada um viveria isolado tentando sobreviver. Então esse modelo biológico de aproximação, que tem a lógica do carinho, do afeto, do prazer, da sensibilidade e do contato, depois da educação instintiva da maternidade e paternidade, de zelo com os filhos, faz nascer aí um processo de consolidação da convivência, né, das primeiras famílias, as famílias se juntando a outras famílias, as primeiras tribos, clãs, cidades, estados, até que a história mostra aonde é que nós chegamos, né? E estamos chegando. Muito bem? Para finalizarmos o vídeo de hoje, na Revista Espírita de 1867, em junho, Kardec fala desse sentido espiritual. A observação aqui é interessante. Ele diz: numa comunicação, o espírito Erasto, o espírito guia de Kardec, enunciou uma ideia que me chocou e me pôs a refletir. O homem, diz ele, tem 7 sentidos. Os sentidos bem conhecidos, a audição, o olfato, a visão, o paladar e o tato. E além desses, o sentido sonambúlico e o sentido mediúnico. O sonambulismo, o espírito Erasto classificando como uma maneira separada do mediunismo. Kardec diz: acrescento a essas palavras que esses 2 últimos não existem senão por exceção, bastante desenvolvidos em algumas naturezas privilegiadas, admitindo-se que existe um estado rudimentar em todos os homens. Ele diz: esses 7 sentidos existem em todos os homens. Assim como alguns de nós, eu tenho um grau de miopia, de estigmatismo, enxergo menos que outras pessoas, né? Esse sentido mediúnico, e aqui colocado também como sonambúlico, né, por espírito Erasto, também tem a mesma lógica. Eles devem ser aperfeiçoados por todos nós, né? E Kardec arremata, e aqui é a nossa observação. Em nossa opinião, seria errôneo considerar o sonambulismo e a mediunidade como um produto de 2 sentidos diferentes. Kardec sugere corrigir a opinião de Erasmo, portanto dizendo que o sonambúlico e o mediunismo são um sentido só. Esse 6º sentido, que Kardec chamou de sentido espiritual, né? Tendo em vista que não passam de 2 efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade, a questão que dizia que nós não tínhamos faculdades ainda para compreender, essa dupla faculdade é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção para além dos limites da ação e dos sentidos materiais. Então veja que esse sentido está localizado não no nosso corpo físico como os 5 tradicionais.
O Espírito vê não pelos olhos, ouve não pelos ouvidos. Sente as coisas não por sentidos materiais, mas sim por sentidos espirituais que estão plasmados e configurados no nosso corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito. A bem dizer, é o sexto sentido, arremata ele, que é designado sob o nome de sentido espiritual. Então, neste vídeo de hoje, quisemos dizer, que estamos em busca de um sentido. Estamos fazendo alusão aqui que nós temos os sentidos do corpo físico que foram evoluindo com o passar das eras nos corpos físicos, até que o corpo do Homo sapiens pudesse estabelecer ali o momento simbólico desse princípio inteligente que somos os espíritos, evoluindo no corpo humano, já com sentidos bastante desenvolvidos. Mas ainda esse sexto sentido não tão desenvolvido, tarefa dos anos, dos séculos, das convivências, e especialmente tarefa de iluminação. Não que esse sentido seja específico em espíritos missionários superiores, não. Kardec já colocou que em muitos casos há provas e provações, pessoas que simplesmente têm esta faculdade, e Deus assim o permite para que a pessoa possa restabelecer-se com diversos atores do passado, de ligações, e alguma coisa se aproveitasse em função desse dinamismo que aquelas faculdades mediúnicas que estão espalhadas por todo o globo terrestre e em todos os tempos, que na Bíblia chamávamos de pitons, pitonisas, adivinhadores, os gregos chamam do oráculo de Delfos. O que é o oráculo de Delfos? Na placa que tinha em cima dele, conhece-te a ti mesmo, que é uma questão citada por Santo Agostinho na questão 919 de Livro dos Espíritos, como diz um sábio da antiguidade, falou disso. Ali aqueles sábios eram os pitons, os médiuns que eram consultados, reis de toda a história, NASA, durante as guerras, governos, tem seus núcleos de estudos avançados, policiais de diversas cidades, utilizando médiums, programas de televisão na Netflix, no streaming, dentre coisas que podem não ser tão boas ou equivocadas, diz o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o bem. Há muita coisa boa que está acontecendo para fazermos avançar. Então vimos que há mistérios para a nossa percepção em relação a Deus, nosso Pai Criador, nossa Mãe Criadora, e que nós temos faculdades a serem desenvolvidas, percepções a serem desenvolvidas em nome do amor, através do amor, pelo amor, e somente por ele que nós vamos ter essas faculdades mais acessíveis e intercambiáveis com todo o universo. Que assim seja.